Então vamos fazer agora uma outra pergunta sobre quais são os sinais de alerta que uma relação de apadrinhamento não está indo bem, que o adolescente está angustiado, o que vocês identificam e como agir? Olha, começa a desmarcar o encontro, estava marcado aí, seguidamente não está podendo ir, o padrinho não está podendo ir, ou o próprio adolescente começa a dizer que não está com vontade, não quer ir, isso são sinais de alerta. Claro que assim, tem dias que o adolescente quer estar com a galera dele, não, né, e aí é construir com o adolescente a responsabilidade afetiva, né, o combinado não sai caro. Se são encontros semanais e ele disse que estava ok isso, então é importante que ele cumpra isso, e que caso ele também não queira ir, que ele avise o padrinho também, assim como o padrinho tem que avisar ele. Mas começa a ver que tem muito essas falhas, ou sempre tem uma justificativa, chama para junto, chama para conversar. Ou primeiro sonda com os educadores que reclamações estão aparecendo, quando o padrinho devolve ao adolescente, ele comenta alguma coisa, faz alguma queixa, falou alguma coisa ali pro cuidador, ou o adolescente acabou falando dentro de casa alguma coisa sobre a relação, ou tanto para o educador, ou até para um outro colega que o educador ouviu. Então são sinais de alerta que é muito importante o técnico estar atento, porque se ele pega no início, ele consegue mediar ali, fazer alguma intervenção e a coisa dissolver. Fazer essa avaliação, né, já no início, já identificou, já chama para conversar, para identificar o que mudou nessa rotina, nessa relação. Às vezes as pessoas mudam alguma questão na vida pessoal da pessoa, o próprio adolescente, eu já acompanhei adolescente que não queria mais o apadrinhamento porque ele começou a namorar, então ele queria ficar com a namorada no final de semana, ou o padrinho também está com alguma questão de trabalho, está tendo alguma mudança na sua vida pessoal ali que está impactando no apadrinhamento. Mas é importante chamar para que as pessoas sejam claras e a gente avaliar se tem como contornar essa situação ou às vezes encaminhar para uma finalização. E que é uma coisa que a gente trabalha até no curso preparatório para os padrinhos, né? Que as relações elas podem finalizar, mas o ideal é que elas finalizem bem. E aí, para finalizar bem, tudo tem que estar às claras. Então, o papel do técnico da instituição é de extrema importância nisso. Porque se ele identifica, porque às vezes as próprias pessoas envolvidas não percebem o que estão sentindo, ou ficou magoado com o negócio, e aí foi meio que mal-humorado no próximo encontro, aí rolou um estresse, e às vezes as pessoas não estão percebendo onde que está pegando. Então, o técnico da instituição ajuda a perceber, faz alguma intervenção. E ali, se, por exemplo, é isso, o afilhado está namorando e não quer mais ir, só que ele não consegue dizer porque ele não quer frustrar. Então, ele começa a dar desculpa, ou começa a tratar o padrinho mal, só que ninguém está entendendo por quê. Às vezes, sacar isso e colocar nome nisso, pronto, já resolve. Porque aí muda. Às vezes o padrinho, então você não precisa de final de semana, vamos jantar toda semana. Né? Cria outras alternativas para às vezes não acabar a relação. E se chegar ao ponto de ter que finalizar, cada um ficar sabendo a tua responsabilidade para aquela finalização. Porque aí a gente também não perde o padrinho, que às vezes é um padrinho que não fica frustrado e segue no projeto, e também não perde o adolescente de em outro momento ele tá pronto para um novo apadrinhamento, se isso for bem feito, né? E às vezes também as pessoas precisam só de um tempo, né? Às vezes aconteceu algum estresse, alguma coisa, né? Às vezes precisa de uma certa distância para baixar a poeira, acalmar os sentimentos ali e depois resgatar. Às vezes diminuir a frequência, tá indo semanalmente, vai quinzenalmente, isso é possível fazer? É possível essas reavaliações, retrocederem, às vezes o adolescente já estava indo dormir, mas aconteceu alguma coisa grave que precisou rever o apadrinhamento, em vez de encerrar, continua no apadrinhamento de grupo, ou não leva para dormir. Volta para trás, né? Pro grupo, volta né? Faz encontros menores, menos, para poder identificar. Fazer alguns exemplos aqui. Pisada na bola de padrinho, por exemplo. Ele foi lá e comprou um presente sem falar com a instituição, um celular. Ou comprou um colchão, né? A Carissa já comentou assim. Ou, por exemplo, falou mal da família de origem do afilhado. Ou não foi e não avisou. Sempre você se chama presencial, pode ser um áudio do WhatsApp para conversar, pode ser, o que seria a forma mais adequada? Cada caso é um caso, né? E assim, dependendo da gravidade, você tem que chamar para conversar presencial, né? Nada melhor do que um tete a tete. Mas às vezes a pessoa não tem tempo, é melhor que
fazer uma videochamada ou uma troca de mensagem do que deixar passar. Porque, né, tudo que passa do ponto azeda, né? Então, às vezes, a intervenção ali vai fazer toda a diferença. E também acho assim que essas coisas podem acontecer e vão acontecer com muita frequência. A gente não pode esperar a perfeição de ninguém, né? São relações nem dos humanas, adolescentes, né? Nem dos padrinhos. E aí abrir a oportunidade até para o padrinho, às vezes, se desculpar de alguma coisa que fez, rever o comportamento, mas a gente precisa pontuar e falar. Pensar, gente, que os padrinhos, eles não têm essa vivência, né? Não é quem já está lá na lida com eles, lidando com a instituição, muitas vezes vê o quanto que é complexa a relação. Então, você, técnico da instituição, também está capacitando continuamente esse padrinho, para ele entender que demandas que tem ali e no que ele está contribuindo. Você está somando forças com ele. Se ele tem dificuldade, às vezes, com aquele adolescente, você também, como instituição, tem. E a escola também tem. E todo mundo está tentando contribuir para que ele vá de uma forma mais adequada para a vida adulta. Então, chamar como aliado. Não como você está certo, eu estou errado. Não quem tem mais razão, né? É sempre buscar o caminho da conversa, do afinar expectativas, do entender o que como o outro lado está vendo. Isso é o ideal. Você falou do encerramento. Encerramento, claro, o ideal, dos que vocês lembram, sempre é feita uma conversa presencial na instituição, nem sempre o padrinho aceita, às vezes ele sai, quando ele não aceita aí, o que vocês pedem para ele pelo menos enviar algo por escrito, sabe? Entende sobre a finalização? Porque o ideal é uma conversa presencial, mas às vezes o padrinho acaba fugindo, meio que sumindo. Ou né? O próprio adolescente fica bravo e aí não quer mais ver o padrinho, né? Pode acontecer também. Olha, gente, precisa deixar muito claro. Por exemplo, né? O afilhado faz algo muito difícil de lidar, né? Alguma questão de sexualidade ou um furto. Mexe em alguma questão que para o padrinho é difícil de lidar. Se o padrinho não conseguir mais de forma... Claro, vai envolver os técnicos do projeto, que vão tentar sensibilizar o padrinho também, dele entender o papel dele, que ele é o adulto na relação, que é o cérebro dele que já está maduro, né? Então vai tentar sensibilizá-lo para fazer bem feita essa finalização. Ou para tentar continuar. Ou até para tentar resolver. Sobre o tempo que o vaso quebrado tentava se consertar. Exato, exatamente, vai tentar. Agora, viu que não vai dar? A conversa... E deixar claro, se o padrinho não conseguir deixar claro para o afilhado, ou o afilhado deixar claro para o padrinho o que eles não deu certo e não querem mais, o técnico tem que deixar isso claro para ele, né? Olha, o que aconteceu aqui? Isso daqui foi muito difícil para o padrinho lidar, né? O padrinho não está sabendo lidar, mexeu em questões emocionais dele, coisas que ele não acha que consegue te explicar, ou te ensinar, ou conduzir você, porque ele também não sabe lidar. Então, às vezes, uma explicação dessa resolve muita coisa, porque ele também, o adolescente também é responsável por essa relação, e ele também vai cometer erros nessa relação, e que às vezes o adulto vai ter condições e instrumentos emocionais para lidar, que é o que a gente espera, e que a gente treina e busca com que eles saibam, mas a gente sabe que somos seres humanos, né? A gente às vezes sabe lidar, às vezes não sabe, e às vezes uma carta ajuda se não conseguir falar, porque muita gente não tem facilidade para falar das emoções, então escreve. O próprio adolescente pode ser incentivado a escrever também o que ele não consegue falar. Então, vários recursos podem nessa constância do apadrinhamento, nessa rotina do apadrinhamento aí, vários recursos podem ser utilizados. E acho que vale lembrar também, né, voltando um pouco até para o começo da relação, que a gente faz o primeiro filtro aqui no Projeto Dindo e a instituição, principalmente no interior, vai fazer o segundo filtro. E que se a instituição sentir que aquele padrinho não combina com aquele adolescente que está direcionado, ou que nas primeiras a instituição sentiu algo que não gostaria, ela também tem a liberdade de expor isso para o projeto e até também deferir, né? Assim, pelo feeling dela, sentindo bem os seus adolescentes. Vou dizer que esse padrinho aqui nessa instituição acho que não vai dar certo. Aí ela vai justificar, vai fundamentar, obviamente, e é em comum acordo, né? Exato.